Mais uma edição do Além do Laudo. Que bom ter você junto com a gente na edição de hoje, recebendo Fernanda Barcelos. Ela que é neuropsicóloga e psicopedagoga. Fernanda, seja muito bem-vinda aqui em mais uma edição do podcast Além do Laudo. Obrigada, agradeço o convite de vocês. E para começar, o nosso bate-papo, eu pergunto para você o que faz uma psicopedagoga. É um nome até difícil, né? Uma neuropsicóloga. E de que forma essas funções ou esses nomes se conectam ao atendimento das pessoas com autismo? Então, a psicopedagogia e a neuropsicologia, elas se unem no atendimento de crianças e adolescentes, né? Pessoas que têm o transtorno do espectro autista, no sentido de propiciar desenvolvimento no quadro acadêmico, no sentido das questões pedagógicas, que é ao lado da psicopedagogia, e na neuropsicologia estimulando as funções cognitivas. Então, estimulando a função de memória, de atenção, de planejamento, linguagem, pensamento, percepção. Então, todas as funções cognitivas e também as funções executivas. Muito bem. Nós entendemos que e sabemos que as pessoas com autismo, os autistas, de novo, nós entendemos que as pessoas que têm o espectro autista, elas têm uma sensibilidade. Sim. Quanto a luzes, a sons. Como trabalhar com os profissionais, junto aos profissionais da área de odonto e até mesmo a família, para que essa criança, principalmente, consiga ir ao dentista e ter uma boa experiência, ser o menos traumático possível. Esse relacionamento entre profissionais, o diálogo no sentido do dentista, né? Entender quem é a criança que ele vai atender, quem é o adolescente que ele vai recepcionar, é muito importante. Então, esse diálogo, essa troca de informações do quadro em si que se tem do autismo, porque nós temos diferentes níveis, né? Então, é importante que o dentista conheça, né? Então, assim, conversar com os pais antes, explicar o funcionamento para que os pais também tenham conhecimento de como é o funcionamento do atendimento em si que vai ser realizado com aquela criança, com aquele adolescente, para que a família também possa ir em casa e fazendo os primeiros preparatórios ali, né? Muito bem, Fernanda. Então é importante que o próprio dentista também tenha uma noção básica de como lidar com a situação e estar preparado também para uma possível crise da criança. Importantíssimo ele ter esse preparo, o conhecimento a respeito do transtorno do espectro autista. Inclusive, se ele tiver esse preparo, ele vai trabalhar com uma certa dessensibilização desse ambiente e também dos recursos que ele vai utilizar com a criança, no sentido do primeiro contato ser para conhecer a clínica, conhecer a sala de atendimento, quais são os instrumentos que ele utiliza, apresentando para a criança no sentido de conhecimento. Inclusive o barulhinho lá da broca, as luzes, né? Então, é como a criança ir no atendimento, mas não ser atendida e ir para uma visita em si. E na sequência, né, num outro dia, essa criança retornar para fazer o atendimento. Isso por parte do profissional. E os pais em casa? Porque houve uma época em que quando a criança ela não queria ir ao dentista, ela tinha um certo medo, a criança está fazendo birra. Sim. A criança, muitas vezes a pessoa não identificava que ela pudesse ter algum transtorno, alguma situação relacionada a isso. A família não identificava, né? Hoje é possível a gente identificar e saber lidar com a situação. Mas a família, já que o dentista ele tem esse preparo, como a família deve orientar, preparar essa criança para que ela tenha uma experiência positiva? Então, esse preparatório começa em casa, no sentido de um diálogo, que pode ser também desenvolvido a partir da contação de histórias. Então, a apresentação de um livro que traz uma história no sentido de mostrar uma criança que vai ao dentista, o motivo de ir ao dentista, qual que é o objetivo, quem é o profissional da odontologia, o que ele vai fazer. E até esse tipo de trabalho que a família faz em casa com a criança, eles podem estar fazendo em união com a psicopedagoga. Ela também é uma profissional que pode ajudar nesse processo aí de conhecimento a respeito, né, do que é odontologia, por que essa criança vai lá, para que ela, quando chegue nesse ambiente, não seja tudo novidade para ela.
Baseado na vasta experiência que a senhora tem, é possível então afirmar que quando há essa conexão de uma psicopedagoga, até mesmo um psicólogo, com um profissional da odontologia, o resultado é muito positivo, é bem efetivo. Exato, é extremamente efetivo. Essa relação entre profissionais, entre essas áreas, é muito importante para que o atendimento seja, de fato, satisfatório tanto para a criança ou para o adolescente autista, quanto para o profissional que precisa executar esse trabalho dele também, né, com qualidade. Um dos pontos abordados agora na nossa conversa foi essa orientação de forma talvez mais lúdica, contando uma história, para que a criança ela tenha uma aceitação melhor da ida ao dentista. Sim. Essa é uma das orientações importantes, mas quais outras orientações, principalmente quando o cognitivo da criança para orientações, para normas, ela não segue tanto essas normas, essas regras. Nós estamos falando aqui do autismo, mas existem outros transtornos, como o opositor e tantos outros, né? Que a criança, quando é orientada, ela se opõe, fala não quero. Então, além de contar histórias, além de levar por esse caminho, quando houver um enfrentamento, como lidar com essa situação? Pode haver essa negação, inicialmente, de não ir ao dentista. Isso é bastante comum. Inclusive, algumas crianças que já tiveram experiências na questão odontológica que não foi tão positiva, quando precisam retornar, existe essa negatividade. Então, assim, a questão das histórias é algo muito interessante, mas também, assim, assistir vídeos com as crianças no sentido de trazer a tecnologia para perto, para mostrar como que é esse trabalho com crianças na questão odontológica. O diálogo sempre é muito bem-vindo. É muito importante deixar claro que não é numa única conversa que a criança vai entender e que vai concordar com tudo, principalmente quando a gente tem o transtorno opositor. É um processo no sentido de entender o porquê tem que ir, qual é a necessidade, né, desse atendimento, e que cada criança é uma criança. Então, como você disse, nós temos diversos transtornos, e nos transtornos, cada criança comporta-se de maneira distinta. Então, cada caso é um caso, por isso que o suporte aí desses profissionais dentro da psicopedagogia e da neuropsicologia são tão importantes, porque ajuda a nortear o caminho com a criança, de como essas famílias podem reagir diante dessas situações. Muito bem. E analisando também todo esse contexto, se torna cada vez mais importante que o profissional de odontologia tenha um atendimento humanizado. Sim. Para os novos profissionais, os acadêmicos, que estão acompanhando nesse momento a entrevista, como que ele pode fazer uma introdução a esse meio, ter esse atendimento mais humanizado e compreender melhor todas as etapas para a realização de um bom trabalho, principalmente com as crianças que têm o transtorno? Estudando, entendendo, né? Então, assim, os estudantes que têm esse objetivo de talvez atuar com crianças que apresentam algum tipo de transtorno do neurodesenvolvimento, precisam estar por dentro do que é esse transtorno, de quais são os comportamentos esperados desse indivíduo para saber como lidar no seu atendimento. Então, é preciso muito conhecimento. Então, nunca parar de estudar, realmente estar sempre por dentro. E depois tem as especializações, enfim, né, que depois auxiliam nesse sentido. Mas quem já tem esse interesse, já é interessante ir buscando por esses conhecimentos. Nós falamos aqui quanto à questão do atendimento por parte dos dentistas, quanto ao preparo que os pais também devem fazer de forma com antecedência. Sim. Mas quando o pai ou a mãe, enfim, a família, deve procurar um acompanhamento neuropsicológico junto ao tratamento odontológico? Existe alguns sinais que os pais devem perceber que esse acompanhamento neuropsicológico de um profissional como a senhora é importante? Quais esses sinais? Os sinais seriam o comportamento da criança em si, né? Então, essa negação pelo sentido de estar no ambiente odontológico e a família não conseguir lidar, né, contornar essa situação, para que essa criança também
consiga fazer, de fato, o que ela precisa lá no consultório, e se ela já apresenta outras questões que a família já havia observado, como questões aí voltadas a pensamento, a questão de dificuldades em percepção, algumas inabilidades da parte cognitiva, para essa compreensão, como você trouxe anteriormente, né? Essas são algumas das características que se aliam a essa falta de compreensão de estar no ambiente clínico, que poderiam ser norteadores dessa família, né? No sentido de acender um alerta e pensar que precisa da ajuda de um profissional. Muito bem, a gente entende que muitos pais, eles deixam de procurar um acompanhamento odontológico para o filho por entender que o filho não vai conseguir ficar dentro da clínica ou não está preparado para isso, né? Então, esse seria um caminho interessante, esse conciliar esse acompanhamento psicológico com o tratamento odontológico. Sim, seria extremamente interessante. Porque, como eu comentei, essa questão de não conseguir driblar aquele comportamento no sentido da criança entender a funcionalidade de estar no ambiente clínico e a família não consegue ter esse manejo e por isso a criança acaba, então, não fazendo esses atendimentos, né, o que é negativo para ela. Então, precisa, sim, do suporte, do apoio de um profissional para que auxilie-os como conduzir isso com a criança. Perfeito. Fernanda, para quem tem uma certa condição, um poder aquisitivo, se torna até mais fácil, desde o laudo até um acompanhamento odontológico, mas a gente entende ainda quando se trata de um atendimento por parte do poder público, o laudo ele já é mais demorado, existe um tempo maior que se leva até que seja feita a detecção ali existe um transtorno, existe algo que deve ser acompanhado, né? Então, para quem não tem tantas condições, para as famílias principalmente mais vulneráveis, não se torna difícil também esse acompanhamento odontológico? Porque até descobrir o laudo e um acompanhamento hoje para uma criança já é complicado. E ainda mais um próximo passo para um tratamento odontológico, muitas famílias acabam desistindo no meio do caminho e acabam nem procurando mais, porque é tão moroso, tão demorado. Mesmo assim, vale persistir pela questão de saúde bucal e qualidade de vida da criança? Com certeza. Essa questão do poder público em relação ao diagnóstico, realmente a gente tem essa demora, né? Existe essa diferenciação do atendimento, né, particular para o público, então temos essa morosidade. Mas, sem dúvidas, é interessante que a família se mantenha firme no sentido de quero esse atendimento, preciso desse atendimento e não desistir. Porque saúde bucal também é necessidade, né? A criança precisa, principalmente as crianças aí com transtorno do espectro autista, muitos não aceitam nem a escovação dentária. Então, eles realmente precisam desse acompanhamento. Então, infelizmente, isso leva um tempo maior do que deveria, mas é importante que se mantenha firme nesse sentido de que considerar que a saúde bucal é extremamente importante, assim como saúde mental, né? Então, precisa sim. Qual a mensagem que a senhora deixa, principalmente para os novos profissionais, os futuros dentistas, ou quem está chegando agora na área da odontologia e procura ter esse atendimento mais humano, essa conexão com as pessoas? Qual é o seu recado, baseado, claro, na sua grande experiência, para tornar a experiência da criança a mais positiva possível e, principalmente, fazer o seu papel na sociedade, que é cuidar dos sorrisos? É fazer com amor, né? Então, assim, se dedicar, realmente colocar esse lado humano para trabalhar, no sentido do acolhimento. Então, com qualquer cliente, com qualquer paciente, nós precisamos ter esse acolhimento, e com crianças que têm necessidades especiais no sentido dos transtornos do neurodesenvolvimento, mais ainda que esse acolhimento deve existir e a compreensão desses quadros. Então, compreender o funcionamento, os quadros existentes, vai fazer toda a diferença. Fernanda, para quem quiser mais informações, principalmente relacionadas à sua área, de psicopedagogia e neuropsicologia. Isso.
para quem quiser mais informações, tem algum telefone que pode entrar em contato contigo, algum site, rede social que pode acessar para ter mais informações? Tem sim, tem a minha rede social, o Instagram, que é Psicopedagoga Fernanda Barcelos. Tem o meu telefone também, que também pode entrar em contato comigo, que é o 45991072935. E eu atuo na Clínica Neurohabilita. Muito bem. Mais alguma informação que gostaria de adicionar aqui na nossa entrevista, tanto para os acadêmicos quanto para os pais e principalmente para as famílias que acompanham nesse momento? Que ao perceberem qualquer característica, qualquer inabilidade, que fiquem atentos e que busquem profissionais para que os auxiliem, para que tirem suas dúvidas e que deem o suporte necessário. Muito bem. Fernando, obrigado pela participação, pela contribuição com esse trabalho acadêmico que já comentei com os alunos. Inclusive, é um ótimo projeto para permanecer logo após mesmo o fim da realização desse trabalho. É um ótimo produto para a internet, principalmente porque traz esclarecimentos, inclusive quando a gente conversa com pessoas que têm grande conhecimento de causa, como é o caso da senhora. Obrigado pela participação e as portas aqui do podcast sempre abertas. Obrigada, eu que agradeço. Essa foi mais uma edição do Além do Laudo, trabalho acadêmico do primeiro ano, segundo semestre de odontologia da Univel, período da manhã. Até o próximo episódio.